Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana, claro, repercutindo as decisões de política monetária tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Lá fora, nos Estados Unidos, as Fed Funds permaneceram entre 4,25% e 4,50% ao ano, ou seja, dentro do esperado pelo mercado, e de acordo com um comunicado emitido, o nível de incerteza aumentou. O grande destaque dessa última edição envolveu a atualização dos chamados dot plots, ou seja, da revisão com relação a uma série de variáveis econômicas relevantes para a política monetária, concebidas, realizadas pelos próprios membros do FONC, ou seja, aqueles que têm poder de voto a respeito da política monetária americana. O que ficou claro a partir dessa revisão é que se espera um crescimento mais baixo do PIB para 2025, 2026 e 2027. Por outro lado, com relação à inflação, medida pelo núcleo do PCI, nós tivemos uma revisão altista somente para o ano de 2025, passando de 2,5% para 2,8%, ou seja, as previsões para 2026 e 2027 permaneceram inalteradas. Isso é consistente com o que o próprio Jerome Powell, em sua tradicional entrevista coletiva, sinalizou de que a expectativa é de que os impactos do protecionismo, da aplicação de tarifas de importação sobre os preços esteja restrita somente ao curto prazo, ou seja, não tende a prejudicar o processo de desinflação, de moderação da inflação, pensando um pouco mais adiante, no médio e também no longo prazo. Em função dessas duas forças antagônicas, ou seja, um crescimento mais baixo do PIB por um lado, ao mesmo tempo uma inflação mais pressionada, isso fez com que nós não tivéssemos qualquer tipo de modificação com relação ao orçamento para cortes de juros, ou seja, o que se espera são duas reduções de 0,25 ponto percentual cada em 2025, duas quedas de 0,25 ponto percentual cada em 2026 e um recuo de 0,25 ponto percentual para o ano de 2027. Aqui no Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 13,25% para 14,25% ao ano, dentro do esperado pelo mercado, e de acordo com o comunicado emitido, o comitê, no meu entendimento, começa a preparar o terreno para interromper esse ciclo de elevação da taxa básica de juros aqui no Brasil. Pelo lado mais doce, pelo lado mais suave com relação à condução da política monetária, o comitê reconheceu um processo de desaceleração da economia brasileira. Além disso, afirmou que existem impactos em função dos efeitos defasados da política monetária sobre a inflação, ou seja, de todo esse ciclo que foi conduzido ao longo desses últimos meses. Isso deve gerar efeitos adicionais no sentido de conter, de desacelerar a inflação, pensando mais adiante, pensando no futuro. Além disso, o processo de elevação das expectativas de inflação, ele estava acontecendo com base na avaliação anterior e deixou de acontecer, né? Ou seja, as expectativas agora estão elevadas e não estão mais em elevação, ao contrário do que foi colocado no encontro anterior realizado no mês de janeiro. E pelo lado mais rock, pelo lado mais duro, o comitê reconheceu que esse processo de desaceleração da economia brasileira ainda é incipiente e pontuou que o balanço de riscos do IPCA, do Índice de Preços Oficial de Inflação aqui no Brasil, ele ainda é assimétrico para cima, ou seja, existe uma possibilidade maior de haver uma aceleração da inflação em relação a uma desaceleração da inflação. Então, o comitê, com relação ao guidance, com relação aos próximos passos da política monetária, sinalizou um ajuste de menor magnitude. Eu entendo que nós deveremos ter para o próximo encontro um aumento de 0,5 ponto percentual, atingido, portanto, 14,75% ao ano. Pensando um pouco mais adiante,
Talvez é uma possibilidade com que o ciclo seja encerrado nesse patamar, mas eu ainda acredito que existe espaço para mais um ajuste residual, ou de 0,25 ou de 0,50 ponto percentual. Vai depender muito da evolução dos dados e também da própria avaliação do comitê na próxima reunião do Copom. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.